Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Mais Diálogo, Mais Futuro, aqui um espaço onde diferentes gerações se unem para fazer as perguntas importantes sobre a psicologia, que define-se aqui em Portugal também em novembro, e onde todos e todas devem ter uma palavra a dizer. No episódio de hoje temos aqui um psicólogo mais experiente, aqui o Ricardo Barroso, obrigada por estar aqui connosco, e também uma psicóloga mais jovem, eu mesma, Ângela Leite, e juntos vamos fazer aqui umas perguntas à nossa convidada residente, a Sofia Ramalho, também, obrigada pela presença. Para darmos aqui o pontapé de saída, se calhar ia desafiar já aqui o Ricardo a fazer aqui um balanço dos últimos anos, talvez aqui focar nos últimos 27 anos, fazendo aqui uma alusão ao tempo que a Sofia terminou o curso e embarcou nesta viagem da psicologia. Que temas e que balanço é que fazes aqui destes últimos anos na área? Bom, eu creio que aqui, eu gostaria de sublinhar um conjunto de mudanças que a psicologia foi atravessando nas últimas 2 décadas, pouco mais de duas décadas, em que de alguma forma foi-se sistematizando e foi solidificando e dando resposta a um conjunto de desafios sociais que foram-se colocando ao longo destes anos. Mas, antes de mais, gostava de salientar que o que nós temos agora surge como resultado do esforço, do envolvimento, de um conjunto de trabalhos que vários psicólogos foram construindo. Se nós olharmos para a origem da psicologia, não é? Das formações em psicologia ao início dos anos 80, portanto, houve várias pessoas que foram trabalhando e foram pondo em prática um conjunto de intervenções e foram também puxando por esse prestígio da psicologia ao longo dos anos. Evidentemente que quando surge a Ordem dos Psicólogos, esse processo de reconhecimento é reforçado e eu diria mais até há uma aceleração desse processo de reconhecimento e do trabalho dos psicólogos no terreno. Mas eu começava também, uma das dimensões desta evolução, eu focaria na formação dos psicólogos, ou seja, nós temos neste momento um conjunto de formações em psicologia e evidentemente e quando falo nesta parte da psicologia, evidentemente falo também das várias especialidades que vão surgindo, associadas à própria psicologia, mas dizia, portanto, em relação à formação académica, nós temos neste momento um conjunto de formações robustas do ponto de vista teórico, do ponto de vista do trabalho das competências técnicas, dos trabalhos de investigação. Eu diria mesmo que estamos ao nível daquilo que se faz de melhor eu diria, nos países mais avançados, não é? E nesse sentido eu creio também que a psicologia tem seguido esse caminho. Portanto, isto evidentemente, estou a focar isto porque depois reforça não só as competências que os próprios psicólogos têm no terreno e esse envolvimento dos psicólogos depois no terreno. Depois falaria uma outra dimensão também destas transformações do reconhecimento do papel do psicólogo nos desafios contemporâneos que se vão colocando depois ao longo do tempo. Enfim, neste momento a psicologia é, uma pedra-chave em muitas áreas do desenvolvimento e muitas áreas dos desafios contemporâneos que se vão colocando. Portanto, diria entre estes desafios. Não é? Sim, sem dúvida, acho que foi aqui um ótimo resumo. Enquanto falavas, pensava muito sobre essas questões, sobre estes desafios contemporâneos e pensava que um deles, se calhar muito claro que a área em que vamos trabalhando, é que a questão do estigma. O estigma em relação à saúde mental, que ainda é uma coisa muito presente e nós, psicólogos e psicólogas, temos estado aqui um bocadinho na linha da frente a trabalhar estas questões em diversos contextos, com diferentes intervenções, mas sinto que ainda há falta de recursos, há falta que as pessoas adiram, que procurem esses recursos e falta pôr a saúde mental como prioridade nos dias de hoje. Então, se calhar, Sofia, perguntava-te o que é que achas de tudo isto e que coisas é que nós podemos fazer como psicólogos e psicólogas para pôr a saúde mental ainda mais em primeiro plano e como prioridade. Em primeiro plano. Eu diria que, se calhar, o nome desta rúbrica nos traz a resposta: diálogo. Diálogo
que o diálogo como uma ponte, de certa forma, como uma ponte que ajuda a baixar o preconceito, que ajuda a baixar a discriminação, que aumenta, por exemplo, os níveis de literacia, porque é para isso que nós também temos que trabalhar cada vez mais. Portanto, quanto mais nós aumentarmos o nosso trabalho na literacia, na dimensão da saúde psicológica, mais estamos a contribuir para diminuir o estigma, para diminuir as situações, por exemplo, de polarização, as situações de conflito, de violência, de terrorismo, de delinquência. O diálogo é a chave para muitas destas matérias e também para diminuir o estigma e o preconceito. E, portanto, o diálogo é também aquilo que mais caracteriza o trabalho dos psicólogos, não é? Os psicólogos trabalham para a mudança de comportamentos e trabalham com o quê? Com a sua melhor ferramenta, que é a comunicação, que é o diálogo. E, portanto, nesta lógica, é um facto que nós temos muito para dar ainda à sociedade, que nós, pensando, por exemplo, na área da psicologia da justiça, que é uma área que é muito abrangente, que é transversal a vários setores, porque nós temos, a área da justiça tem vindo a evoluir com muito mais massa crítica, não é? Há muito mais psicólogos a trabalhar nesta área, mas ela é transversal a um conjunto de setores, não é? Nós temos a justiça, a parte mais forénsica, não é? Nós temos a justiça no contexto, nos contextos educativos, nos contextos prisionais, nos contextos, enfim, até da formação, por exemplo, de magistrados e afins, e, portanto, nós temos uma área que tem vindo a evoluir e que faz aqui digamos, uma aproximação com outros profissionais de outras áreas de intervenção, mas também com os próprios psicólogos, com os próprios colegas, por exemplo, com uma articulação com os colegas que estão mais no domínio da intervenção comunitária e com os quais é preciso trabalhar de forma muito próxima. Portanto, eu diria que nós sabemos que os determinantes sociais, comportamentais e económicos estão na base de maior parte dos problemas de saúde mental neste momento. No âmbito desses determinantes, nós encontramos depois fenómenos vários. Encontramos o fenómeno da pobreza, encontramos vários tipos de fenómenos que depois levam, no âmbito da justiça, a comportamentos que podem assumir depois um grau maior ou menor dentro do espectro, podem assumir diferentes tipos de comportamentos, e aquilo que o psicólogo faz é um trabalho que tem sido, no âmbito da justiça, muito, talvez mais de uma intervenção já na base da remediação, mas é preciso trabalhar muito antes disto, é preciso trabalhar na promoção e na prevenção dos comportamentos. Sim, acho que o que dizemos é muito importante mesmo, estes fatores sociais, socioeconómicos e as condições ambientais também onde as pessoas estão, que muitas vezes estão muito na origem, né, destas questões de doença mental. Não? Sofia, uma das solicitações que, aliás, no âmbito destas mudanças que têm vindo a surgir nos últimos anos, de facto, os psicólogos são muitas vezes solicitados precisamente para estas abordagens preventivas. Enfim, de vários comportamentos, de risco, em vários contextos, como referias. Mas o que é que achas que, eventualmente, a Ordem pode contribuir para o crescimento, digamos assim, uma maior ação mais eficaz por parte dos psicólogos no terreno? Eu acho que é fundamental, por exemplo, se pensarmos no âmbito da justiça e se pensarmos em programas de promoção e prevenção, nós temos que ter uma maior variedade de programas para as mais diversas situações com que nós nos confrontamos, portanto, programas de base científica, têm que ser programas que também têm que ser pensados em função daquilo que é a especificidade do contexto português, mas depois também a especificidade territorial, ou seja,
seja, nós sabemos que temos diferenças e assimetrias no nosso território face, por exemplo, à dimensão da violência, da delinquência, das situações de sem-abrigo, das mais diversas áreas de intervenção, no âmbito, por exemplo, da justiça, e isto significa que, do ponto de vista da preparação para a intervenção, a Ordem tem que articular com um conjunto mais alargado de estruturas de decisão e de entidades para apoiar, e ao mesmo tempo a própria academia, não é? Para apoiar o desenvolvimento e a implementação de programas de promoção e prevenção devidamente fundamentados e aplicáveis àquela especificidade da situação. Por exemplo, nós temos vindo, os últimos dados sobre as questões da criminalidade em Portugal têm mostrado um aumento de problemas de delinquência juvenil, mas também nos adultos, mas em particular dos 12 aos 16 anos, mais ou menos, não é? E nós sabemos que, de alguma forma, nós precisamos de estar a atuar, por exemplo, na intervenção no âmbito da delinquência juvenil, numa boa orquestra de articulação, por exemplo, não só com os centros educativos, que já é numa fase muito mais remediativa, mas muito antes disso, trabalhar, por exemplo, os projetos do ponto de vista da intervenção mais comunitária, seja ela uma intervenção na área da psicologia, seja ela uma intervenção na área do desporto, na área das artes, enfim, que possa de alguma forma ampliar as oportunidades, por um lado, para os jovens, mas por outro lado também possa apoiar o desenvolvimento de competências sociais e emocionais que vão aumentar a capacidade desses mesmos jovens lidarem com a adversidade, com a adversidade e diminuir o número de situações, por exemplo, reportadas, ou diminuir o número de situações que levam depois a medidas mais restritivas de implementação. E, portanto, a Ordem precisa de articular estas respostas e para isso precisa de mais reforço de psicólogos, por exemplo, na intervenção comunitária e na área da justiça, de forma a que este trabalho seja um trabalho articulado, e precisa também de articular, por exemplo, como já tem feito, mas temos que continuar a avançar neste sentido, tendo em conta que nesta área em particular o trabalho multidisciplinar é muito relevante, precisa também de se articular, por exemplo, com o Conselho Superior de Magistratura, com outras estruturas que apoiam na formação e no desenvolvimento profissional contínuo de outros profissionais que são absolutamente relevantes para, num trabalho de cooperação com os psicólogos que intervêm na área da justiça e na área comunitária, poder fazer aqui um trabalho diferente e, portanto, estarem todos a trabalhar em sintonia para o mesmo. A Ordem serve de diálogo também entre estas diferentes estruturas, numa perspectiva de, com elas, encontrar medidas concretas, não só ao nível dos programas em si, mas também dos reforços necessários dentro das diferentes áreas de atuação, dentro da área da justiça, portanto é muito alargada, e por outro lado também na própria formação dos seus profissionais e dos outros profissionais também. Sim, acho que o que diz é super importante, esta questão da articulação, porque de facto há várias áreas que, pelo menos a minha percepção, ficam um bocadinho esquecidas às vezes. Nós temos aqui a psicologia clínica com uma implementação assim, já mais estabelecida na sociedade, até as pessoas tendem a reconhecer que o trabalho do psicólogo, da psicóloga, é apenas a psicologia clínica. E, de facto, como diz, há aqui a área comunitária, da justiça, do desporto, que também são áreas muito importantes e onde há muitas pessoas da psicologia envolvidas. E então, se calhar, questionava-te como é que no futuro nós podemos ver estas questões, como é que nós conseguimos dar mais visibilidade a estas áreas, dar mais importância, valorizar um bocadinho mais isto que é tão importante para fazer o mundo rodar e essa orquestra que falavas, fazer a orquestra tocar, não é? Exato. Bom, eu penso que quando nós falamos da área da justiça,
que é tão transversal e, portanto, vou falar na sua generalidade, mas eu destacava uma dimensão que eu acho absolutamente essencial, que é a dimensão dos próprios psicólogos e do facto destes psicólogos estarem a trabalhar com as populações com o maior nível de vulnerabilidade e, portanto, para se fazer este trabalho com qualidade, também é preciso atender àquilo que são as necessidades dos próprios profissionais, não só do ponto de vista do desenvolvimento profissional, mas também das necessidades do autocuidado, da gestão das situações de stress e de burnout, porque estamos a falar de contextos altamente exigentes do ponto de vista da intervenção e isso significa que, e muitas vezes também contextos onde ainda não temos uma suficientemente densa intervenção no âmbito, por exemplo, da supervisão dos psicólogos, de criar aqui medidas de apoio ao desenvolvimento profissional dos psicólogos, por via da supervisão e da intervisão, mas aqui a supervisão tem uma importância de maior, tendo em conta as áreas de que nós estamos a falar, mas para isso, e que isso também é uma medida, no fundo, de cuidar os profissionais, neste caso de cuidar os psicólogos, mas mesmo assim não chega. É preciso um investimento, nesta área em particular, é preciso um investimento muito mais significativo em profissionais, em psicólogos no terreno, é preciso acompanhar a intervenção desses profissionais, lá está, por via da supervisão e, por outro lado, dar aqui uma atenção naquilo que são as condições para o exercício da sua profissão, portanto, menos precariedade, mais estabilidade, para que isso também contribua para o bem-estar dos próprios psicólogos e depois, para além disso, tudo aquilo que possam ser programas de promoção do autocuidado e de prevenção de riscos psicossociais, de prevenção do stress e do burnout destes profissionais que atuam no âmbito da justiça, que no fundo trabalha com áreas que são de grande vulnerabilidade, não é? Creio que chegávamos ao fim desta nossa conversa. Creio que foi muito útil perceber as tuas ideias para esta área, não só na área da psicologia, mas também nesta transversalidade, não é, com outras áreas, psicologia da justiça, psicologia comunitária, que falámos aqui, as necessidades do ponto de vista daquilo que os psicólogos que estão no terreno mais necessitam, passa a redundância neste sentido do ponto de vista técnico, do ponto de vista prático, toda esta influência junto também das políticas públicas e digamos que as contínuas solicitações que a psicologia vai tendo também nos últimos anos, creio que ficou claro essas respostas, essa programação, esse planeamento, essa ideia clara para o futuro, e foi muito bom ouvir todas essas ideias. E com isso terminamos mais este episódio, mais diálogo, mais futuro. Obrigado.